Olá, bem-vindo ao estudo da Bíblia, Momento Devocional, a nossa live de reflexão bíblica, trazendo a continuidade e a conclusão do estudo de Segunda Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Estamos concluindo mais um livro do Novo Testamento. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Você que acompanha pelo YouTube, por favor, enquanto eu não começo aqui a exposição bíblica, se inscreva no canal. Deixe aí o seu like, ative o sininho para você ser notificado quando eu postar uma nova ministração. Já estamos chegando a 340 vídeos. São muitas ministrações, um resumo aí dos últimos quase 6 anos desse trabalho através da internet. Para você que acompanha através do Facebook e do Instagram, você pode também compartilhar com seus contatos. E se você ainda não é um dos meus contatos, solicita aí que vou aceitar de pronto, para que a gente tenha essa interatividade, você também seja informado, informada, quando eu estiver aqui ao vivo ministrando. Eu sou o pastor Paulo César Reis, falo de Goiânia, Goiás, Brasil, e tenho esse ministério há quase 6 anos com o intuito de proclamar, de ensinar a palavra de Deus. Não estou visando ofertas ou dízimos e nem tampouco abrir uma nova igreja. Eu congrego na Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis, em Goiânia, igreja que plantei e fui o primeiro pastor por 25 anos. Hoje sou um pastor auxiliar na mesma igreja onde congrego. Vamos então ao nosso capítulo de hoje, o capítulo 4 de Segunda Carta de Paulo a Timóteo. Mas me permita antes fazer aqui um breve resumo. Essas duas cartas, a primeira e a segunda de Paulo a Timóteo, foram escritas pelo apóstolo Paulo, que se identifica já no começo de cada uma delas, com o intuito lá original de escrever ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo foi um jovem, praticamente um adolescente, com talvez 16 anos, que Paulo encontrou em Listra, uma cidade da Macedônia, na sua primeira viagem missionária. A família de Timóteo, dentre outros, era o seu pai, que era grego, do qual não sabemos o nome, sua mãe e sua avó, Eunice e Lóide, judias. E quando Paulo passou na segunda viagem missionária, ele levou consigo aquele jovem cristão para um treinamento intensivo de vida cristã, de ministério, de missiologia, a obra missionária. E agora, quando Paulo escreve a segunda carta, talvez Timóteo já estivesse com 21 anos e era o pastor da igreja em Éfeso. E Paulo então dá instruções àquele jovem pastor acerca de vários assuntos, na primeira e na segunda carta, sendo que a segunda foi escrita alguns anos depois, talvez 3, talvez 5 anos depois da primeira, onde Paulo escreve já da prisão em Roma, já tinha tido a sua primeira audiência. Ele reclama que ninguém lhe assistiu, ninguém lhe apoiou, sentiu a ausência, o abandono dos irmãos, inclusive de companheiros de obra, de trabalho, de ministério. E Paulo percebe que já é o ocaso da sua existência humana aqui na terra, é o fim da sua vida. Logo ele será executado, ele vai passar pela segunda audiência perante o próprio imperador César, que nesse tempo era o Nero, aquele psicopata que matou até a mãe. Então esse mesmo que pôs fogo em Roma e jogou a culpa nos cristãos é quem vai mandar decapitar, que é cortar a cabeça. Foi assim que Paulo morreu, porque ele era cidadão romano e não podia ser crucificado, como Jesus foi e outros também, Então ele vai ser decapitado. Mas ele escreve já da prisão, das suas últimas cartas, as cartas da prisão, ele escreve essa segunda carta a Timóteo.
Só para recapitular esta carta, ele vai falar no primeiro capítulo acerca de alguns dos seus colaboradores que foram fiéis, foram apoiadores de toda hora, da primeira hora juntamente com ele. No capítulo 2 ele vai estimular Timóteo a combater, a sofrer, a persistir na fé e no ministério sem desanimar. No capítulo 2 ainda ele fala de falsas doutrinas e falsos mestres e como lidar com eles. No capítulo 3 ele fala dos males e as corrupções dos últimos dias. Esses últimos dias que começou lá bem atrás, na verdade são os últimos milênios, né? Se era assim nos dias de Paulo, e ele prepara Timóteo para isso, até porque sempre os anos que vivemos são os últimos dias para nós, né? E no capítulo 4, ele vai falar da fidelidade e do zelo na pregação. A pregação, ela é a principal ferramenta da propagação da fé em Cristo. A Bíblia diz que aprouve a Deus, foi do agrado de Deus, salvar os crentes pela pregação da fé. Aqueles que creem. Como crerão se não ouviram? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, que é a pregação, nas suas várias formas. Na querigma, que é a proclamação rápida, superficial, ou na didaquê, que é o ensino sistemático e profundo das verdades da fé. Isso pode ser na forma expositiva, como faço aqui, na forma temática, cantada, poética, conquanto que a palavra de Deus alcance os corações. E a primeira observação que Paulo faz a Timóteo acerca da pregação é: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Prega a palavra, a Bíblia. De fato, esse é o propósito da pregação: expor a Escritura, o conhecimento divino revelado através de homens que Deus usou para escrever a Bíblia, no seu contexto, no seu sentido original e na sua aplicação consciente, prudente, sábia, inspirada também pelo Espírito Santo. Me perguntaram se queriam me convidar, porque eu atendo convites, eu faço um ministério itinerante, e queriam saber se eu era um pregador de fogo. Eu disse: não, sou pregador da Bíblia. Eu não sou pregador de fogo, nem de prosperidade, nem de reteté. Eu prego a palavra. Quem quiser a palavra, eu vou pregar a palavra, com toda a minha pequenez, com todas as minhas limitações, mas eu vou me ater à palavra. Isso não quer dizer que o expositor bíblico, o pregador, a pregadora, não possa usar os recursos de linguagem adequados. Jesus os utilizou. As ilustrações, as metáforas, figura de linguagem, linguagem figurada, e até mesmo algumas que são engraçadas, desde que sirvam primeiro ao propósito de mostrar o sentido da mensagem. Eu também não fujo a isso. Eu tenho minhas ironias, minhas ilustrações, meus gracejos, mas sem sair da palavra. Porque esse é o propósito. E era isso que Paulo tinha que recomendar a Timóteo, talvez nas suas últimas palavras dirigidas por escrito àquele filho na fé. Prega a palavra. Insta, que quer dizer insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Tudo isso a pregação faz. A pregação da palavra, ela insiste com o pecador, insiste com o cristão que está com práticas erradas, para que mude, para que se conserte. Corrige, repreende, exorta.
Tudo isso a palavra faz. A pregação deve servir a esses propósitos. Quais sejam? Insistir, corrigir, repreender e que mais? Exortar, doutrinar, que é colocar o conhecimento que Deus quer que nós tenhamos de uma forma organizada, acessível em nossas mentes. Prossigamos. Verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, veja bem, não suportarão a sã doutrina, a doutrina sadia, a doutrina bíblica, aquela que é consistente com a verdade de Deus revelada nas Escrituras. Não só não suportarão esta, mas pelo contrário, o que é pior ainda, né? Buscarão outra. Diz aqui, olha, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, aquilo que eles têm de pecaminoso no coração, eles vão buscar alguém que apoie, dizendo ser mensageiro de Cristo, dizendo ser enviado por Deus, mas que na verdade tem uma palavra, uma pregação, uma doutrina que apoia as suas más condutas. Aqui diz, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Não, o evangelho não é fabuloso. O evangelho é simples. O evangelho é racional. É verdade sábia. Não é algo mirabuloso, fabuloso, enigmático, fantasioso, místico. Não, o evangelho é a verdade. É por isso que ele gera fé. Ora, a fé é a certeza, é a convicção. Assim define Hebreus 11, verso 1. E por isso mesmo também é simples. Tu, porém, sê sóbrio, verso 5, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. As pessoas se tornarão assim, Timóteo. Não suportarão a sã doutrina, vão buscar mestres que ensinem segundo as suas próprias paixões, seus desejos pecaminosos. Tu, porém, ou seja, você é diferente. Você tem um porém, tem um diferencial. E qual é o seu diferencial? Suporta as aflições. Porque contrapor o erro doutrinário, a heresia, a apostasia, gera aflição, gera oposição e até perseguição. Mas sofre, suporta, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aqui agora uma pergunta, caro irmão, cara irmã, que me acompanha nessa jornada bíblica. Você já reconheceu o seu ministério, o seu chamado, para o que Deus te chamou a fazer em sua obra? Dentro da sua comunidade, da sua vivência em uma igreja local, você tem cumprido esse ministério? Ou o tempo tem passado e você tem negligenciado o seu chamado, enterrado os seus dons e talentos e tem ficado paralisado, paralisada, pensando que todo o tempo lhe resta? Aqui Paulo recomenda, cumpre cabalmente o teu ministério. E aí Paulo diz no verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O bom combate ao qual Paulo se refere, num contexto de muito militarismo, porque era assim que se impunha o Império Romano, com a sua guarda, com seus soldados muito bem armados, equipados, paramentados, e as suas conquistas pelo seu vasto império, subjugando outras nações, Paulo se compara também como um bom soldado de Cristo Jesus. Um império que não é da terra, um reino que não é deste mundo. E Paulo diz, eu combati o bom combate. Não é o combate bom, é o bom combate.
O bom combate é aquele combate que é legitimado pela sua razão de ser, pela sua ética, pela sua importância, pela sua nobreza. O combate do Evangelho, que é combater a mentira, pregando e ensinando a verdade, é o melhor combate que pode haver. Por isso é chamado de o bom combate. E Paulo diz mais: completei a carreira. Agora ele se compara a um atleta. A um atleta que correu no páreo e completou a carreira. Aqui não diz que ganhou ou que perdeu. Diz que completou a carreira. É fazer aquilo que está determinado. Nós, os servos de Cristo, servos e servas, temos diferentes dons, capacidades e diferentes aptidões. Um faz uma coisa melhor do que o outro, mas a questão é você fazer o seu melhor, dentro daquilo que o Senhor te chamou, fazer com fidelidade, fazer até o fim, até completar a carreira. E em seguida Paulo diz: e guardei a fé. Não perdi a fé, protegi a fé, mantive a fé. Eu não perdi a fé. Verso 8. Já agora, não é no futuro, é agora, Paulo ainda estava vivo, a coroa da justiça me está guardada ou reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aos que amam a vinda do Senhor, e por isso fazem a vontade do Senhor, para esperá-lo com confiança e não ficarem envergonhados no dia da sua vinda, o Senhor, reto juiz, dará a coroa da justiça. Não vamos hoje falar dos tipos de coroa mencionados na Bíblia, mas aqui diz que ela será dada a todos quantos amam a sua vinda. Passo agora ao verso 9. Paulo vai falar das dores do abandono que ele sentiu na sua primeira audiência perante a corte romana. Procura vir ter comigo depressa. Paulo está com pressa que Timóteo vá a Roma para visitá-lo e ir depressa. Depressa porque Paulo tinha saudade, tinha necessidade de algumas coisas que Timóteo poderia levar para ele, como também porque sabia, e por isso tinha pressa, que o seu tempo estava findo. Em pouco tempo ele não estaria mais vivo nessa terra. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Então, 3 companheiros aqui, olha. O Tito e o Crescente o abandonaram, foram para outros lugares. Agora, o Demas, amando o presente século, ou seja, ele se evadiu, ele se desertou, ele abandonou o ministério e também a própria companhia de Paulo. Devemos estar prontos para lidar com essas situações. Nem todos vão conosco até o fim da caminhada. Pessoas nos trairão, pessoas nos decepcionarão, nós vamos nos frustrar com muitas pessoas ao longo da nossa caminhada de vida, inclusive na caminhada ministerial. Precisamos estar prontos com os nossos olhos fitos no alvo que é Cristo, porque Ele não nos abandona. Somente Lucas está comigo, verso 11. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Lucas, o médico amado que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, foi companheiro de Paulo, não só na sua terceira viagem missionária, mas também agora, enquanto Paulo estava preso em Roma. E Paulo menciona isso e diz a Timóteo: traze contigo, quando você vier, traze contigo a Marcos. Esse Marcos foi aquele mesmo João Marcos que era sobrinho de Barnabé e foi levado com Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. E no caminho eles o
ele, João Marcos, os abandonou. E houve até uma dissensão entre Paulo e Barnabé por causa daquilo. E eles acabaram se apartando e seguindo caminhos separados para a obra. Mas agora o tempo passou, passaram-se algumas décadas, talvez umas 2 ou 3 décadas, e aquele moço, agora maduro, era útil para o ministério. É um perigo de separar ou enviar pessoas que não estão prontas para a obra de Deus, para um encargo, uma liderança, um ministério. Tem um tempo de preparação que o próprio Paulo teve, que o próprio Timóteo teve. Mas agora Marcos era útil para o ministério. Verso 12. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Estava vindo o inverno, Paulo estava na masmorra de uma prisão subterrânea, a prisão Mamertina, em Roma, e fazia frio. A Itália tem partes muito frias no inverno. E Paulo então estava preocupado com isso e diz, olha, a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo queria seus livros. Um obreiro cristão que ensina precisa conhecer as Escrituras e precisa também ser alguém que lê, que tem cultura geral, que tem conhecimento em geral da cultura, porque ele vai falar dentro dessa cultura acerca da palavra de Deus. Paulo não era negligente quanto à leitura. Então ele recomendou, traze os livros, especialmente os pergaminhos. Uma vez que naquele tempo não havia os livros nesse formato de hoje. E Paulo então pede isso a Timóteo. Verso 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Paulo aqui menciona esse homem, esse Alexandre, que era latoeiro, ou seja, trabalhava com latões, com metal. E diz, olha, ele me causou muitos males. Como é que alguém pode causar muitos males a um líder, a um pastor, a um obreiro? Fazendo oposição, fazendo intriga, promovendo divisão, causando escândalos. E Timóteo, Paulo inclusive recomenda a Timóteo no verso 15. Tu guarda-te também dele. Em outras palavras, toma cuidado com ele. Porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ele fazia oposição ao ensino, tentava despregar o que Paulo pregava, tentava distorcer aquilo que Paulo ensinava. Na minha primeira defesa, verso 16, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Aquilo que eu dizia agora há pouco. Nós vamos enfrentar decepções, frustrações e até surpresas com pessoas ao longo de uma caminhada de vida cristã como crente normal ou de vida ministerial como obreiros. Paulo aqui passou por isso. Alguém da importância desse servo de Cristo que gastou a metade da sua vida servindo a Jesus, plantando igrejas, indo de um lugar para outro, enfrentando todo tipo de oposição, de perseguição, pagando, humanamente falando, um alto preço pela salvação das pessoas através do Evangelho. Agora, numa audiência em Roma, ele não tem ninguém a seu favor. Ele diz, peraí, ninguém não. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Temos que aprender a depender de Deus, a contar mesmo com o Senhor. Ainda que as pessoas nos abandonem, nos decepcionem, nós temos que ter como base, como alicerce da nossa fé e vida espiritual, o próprio Senhor, o autor e consumador da fé.
O Senhor me livrará também de toda má obra, de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo não estava falando que o Senhor o livraria da morte pelo Império Romano, mas ele falava aqui que não corria o risco, nenhum perigo de perder a sua salvação, a sua fé, a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Me levará a salvo para o seu reino celestial. Na verdade, esta é a promessa que Cristo fez, a vida eterna. Ele não prometeu o céu na terra. Ele não sofreu uma vida isenta de aflições. Ele, pelo contrário, preveniu: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E agora chegamos à última parte, os últimos 4 versículos, do 19 ao 22, onde Paulo vai fazer as saudações finais e orar, dar a bênção a Timóteo. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Prisca, também traduzido por Priscila, era uma mulher, uma cristã, companheira de Paulo, juntamente com seu marido Áquila, esse casal, onde sempre a mulher é mencionada primeiro, que é uma coisa assim atípica naquela cultura, certamente porque ela tinha uma personalidade dominante e tinha uma preeminência na obra de Deus, ajudada, apoiada pelo seu marido Áquila. Por isso ela sempre é mencionada antes do marido. Priscila ou Prisca e Áquila. Eles eram também, como Paulo, fazedores de tendas. Para se manterem, principalmente em Corinto, eles ajudaram Paulo ali, em Éfeso também, e eles eram fazedores de tenda. Trabalhavam disso também. E Paulo diz: apressa-te, quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Peraí. E essa teologia que diz que crente se adoecer porque está em pecado? Paulo deixou um companheiro de obra doente em outra cidade, Mileto. Por que Trófimo não foi curado? Porque Paulo, que até ressuscitou Eutico, orando sobre ele, agora não cura Trófimo. Tem muita coisa envolvida, vários aspectos, que não nos cabe falar disso aqui agora, mas uma coisa é latente, é patente, é explícita, que crente também adoece. Mesmo os fiéis, mesmo os mais leais a Cristo, adoece, envelhece, falece, morre. Apressa-te a vir antes do inverno. E não esquece a capa, né? Porque Paulo temia o frio que ia passar, e por isso recomenda: apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Havia uma comunidade já em Roma, né? Paulo vai dizer que até na casa de César, lá na casa do imperador, tinha cristãos infiltrados em postos avançados, né? Na casa do imperador, o psicopata Nero, mas lá tinham pessoas, servos, escravos ali, né? Doulos, que serviam a Cristo, conheceram o Evangelho e eram cristãos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Assim Paulo termina as suas palavras nessa carta. Não tem como hoje a gente saber se Timóteo foi, se ele atendeu o pedido de Paulo, se ele foi a Roma, levando os livros, os pergaminhos, a capa. Não dá para saber, a não ser por alguma fonte extra-bíblica, mas biblicamente não tem essa informação. Se deu tempo ou se Paulo foi decapitado antes, porque não tinha uma agenda pronta, previamente preparada. Mas o fato é o seguinte: ele termina esta segunda carta ao seu jovem filho na fé com essa motivação, abençoando. Ao invés de chorar, ele está exultante de esperança, de alegria, de confiança no Senhor. E é assim também que nós devemos servi-lo até o fim,
por toda a vida, custe o que custar. Assim terminamos mais um livro do Novo Testamento. Eu quero mais uma vez reiterar o meu pedido para que você se inscreva no canal aí no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho e também compartilhe esta e outras ministrações. Se você está vendo somente esta, volte a 1 Timóteo, tenho lá 6 vídeos, uma para cada capítulo. Depois prossiga em 2 Timóteo, que é 4 vídeos, até você ver novamente essa e ter um estudo completo destes 2 livros do Novo Testamento, sem falar nas outras tantas ministrações que são disponíveis aí. Que Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.